E aí, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo só para explicar de forma bem rápida o que a gente vai trabalhar amanhã na nossa prova. Nós estamos falando de custo de capital. O custo de capital, nós temos ele tanto o custo de capital de terceiros, quanto o custo de capital próprio. Nós vemos que o custo de capital de terceiro é justamente o custo que a empresa tem ao adquirir uma dívida com terceiros, ao pegar um empréstimo, um financiamento. E para calcular esse custo, esse capital de terceiro, ela vai utilizar justamente a fórmula do KD, que é o KD, para você achar o KD após o imposto de renda, a gente vai igualar o KD antes do imposto de renda vezes 1 menos o imposto de renda, que é justamente a alavancagem financeira que a empresa vai fazer. Quando ela se propõe a utilizar o capital de terceiro ao invés do capital próprio, quando a gente aplica aqui, ó, pega o custo da dívida, peguei emprestado um recurso e o custo da dívida, os juros cobrado pelo banco é 12%. Então, esse custo aqui antes do imposto de renda é justamente o custo nominal da dívida que ela pegou lá no banco. E quando a gente multiplica por 1 menos o imposto de renda, a gente vai de fato descontar esse imposto de renda e, consequentemente, isso faz com que haja uma alavancagem. Esse custo da dívida fica menor, justamente por eu considerar o imposto de renda. Então, aí eu acho o KD, que é justamente o custo de capital de terceiros, por ter esse benefício fiscal lá na DRE ao reduzir, diminuir a base de cálculo para o cálculo do imposto de renda. Já nós vimos também, para calcular o custo do capital próprio, o quanto os sócios esperam, qual é a rentabilidade mínima que eles esperam no investimento, que é justamente esse custo de capital próprio, ele pode ser resolvido, pode ser encontrado por dois modelos. O primeiro é o modelo CAPM, que é justamente o modelo que você precifica os ativos, e nele é um dos mais utilizados porque ele considera o risco do mercado, o risco que não é diversificável, então ele vai considerar esse risco para poder calcular de fato esse modelo, essa precificação dos ativos. Então, para achar o custo do capital próprio, nós vamos considerar a taxa livre de risco, que é aquela taxa Selic, onde você vai aplicar o seu recurso no investimento cuja base é a taxa Selic, você vai receber aquele dinheiro, não tem risco. Só que ele também vai considerar o risco do mercado, que é o beta, que é justamente o risco, a sensibilidade que ele tem em relação ao risco de mercado. Nós também temos o retorno médio de todas as carteiras. Eu pego todas as carteiras que tem lá na B3 e eu vou ter uma média, o retorno médio de todas essas carteiras, que nós chamamos de retorno de mercado, menos essa taxa livre de risco. Quando eu pego o retorno do mercado menos a taxa livre de risco, eu vou achar justamente o prêmio de risco. É justamente o prêmio que os investidores esperam ao depositar os seus recursos no investimento empresarial. Quando eu aplico beta, eu acho o risco total da empresa. Então, eu vou trabalhar com todo o risco que eu me proponho a ter ao colocar meu recurso na empresa. Então, eu não quero só o prêmio de risco, mas esse prêmio de risco ele vai ser acoplado também, mensurado, ponderado por um risco de mercado. E aí, esse risco ele é definido pelo beta. O outro modelo para você calcular também o capital próprio, o CAE, é justamente o modelo de crescimento de dividendos, onde para achar o CAE, eu vou pegar os dividendos, na data de hoje, dividendos é justamente aquela parcela do lucro que a empresa destina para remunerar os seus sócios, é aquela parcela do lucro que ela é obrigada a distribuir para os sócios, no mínimo 25%, e ela vai dividir pelo preço da ação no tempo zero. Só que esses dividendos, eles têm uma taxa de crescimento constante, uma taxa de crescimento ad eterno. Então, assim, essa taxa de crescimento, ela não tem fim. Então, nós chamamos de G. O G é justamente esse crescimento que ela vai ter ao longo do tempo.
Então, para achar esse custo de capital pelo modelo de crescimento de dividendos, eu vou pegar o valor dos dividendos que ela vai distribuir, que é justamente essa remuneração que o sócio vai ter, essa distribuição, essa parcela do lucro que ele tem direito, vou dividir pelo preço e vou somar a esse grau de crescimento na perpetuidade. Então, na perpetuidade é porque não tem um fim de fato para ele. Quando então eu tenho capital de terceiro mais o capital próprio, que eu posso tanto identificar e encontrar pelo modelo de precificação do ativos quanto pelo modelo de crescimento de dividendos, a empresa, se você observar aqui, a maioria das empresas sempre vai usar os dois tipos de capital, tanto capital de terceiro quanto capital próprio. Então, o que acontece? Ela não pode simplesmente se basear só em um modelo ou em outro. Ela vai ter que fazer uma média entre esses dois modelos, uma vez que ela tem os dois tipos de capital. E aí que surge, então, o custo médio de capital, que nós chamamos de WACC. É onde eu vou encontrar esse custo, vou ponderar esse custo de capital de terceiro que eu já encontrei. Se eu não encontrei, eu posso encontrá-lo aqui pela forma que é o KD vezes 1 menos o imposto de renda. Só que eu vou ponderá-lo pelo quê? O capital de terceiro e o capital próprio, eles têm uma participação no todo. Então, o quanto que o capital de terceiro representa dos 100% da empresa? E o quanto que o capital próprio representa dos 100% da empresa. Então, por isso que eu pego o capital de terceiro e pondero pela participação dele no todo. Então, o capital de terceiro nós chamamos de D, que é de dívidas, mais o E, que é justamente o capital próprio, mais as dívidas. A soma dos dois é 100%. E eu somo isso a quê? Ao custo de capital próprio, que nós conhecemos como CAE. E ele nós vamos ponderar também pela participação que esse capital próprio tem em relação ao 100%. Então, o capital próprio nós chamamos de E e vamos dividir pelo 100%, que é a soma do capital próprio mais o capital de terceiro. Pois bem, visto isso, o que nós temos? Nós temos o seguinte exemplo aqui para a gente trabalhar. DivPlus SA tem um endividamento geral de 40%, que lhe custa atualmente 16% ao ano. Falou em endividamento geral, falou justamente de capital de terceiros. Falou em endividamento, falou em capital de terceiros. E aí, esse capital de terceiro lá no balanço, ou seja, esse endividamento, essa parte lá do capital de terceiro, do todo que a empresa tem, lá no balanço patrimonial, essa parte aqui do capital de terceiros representa 40%. E o custo atualmente, ou seja, ele te deu o KD antes do imposto de renda de 16%. Ou seja, ele pegou um dinheiro emprestado e os juros que foi cobrado pela instituição financeira foi 16%. E a alíquota do imposto de renda que ele considera é 30%. O risco, aí agora a gente já fala do risco. O risco, a gente tem que lembrar do beta, que é justamente mensurado pelo modelo de precificação. Então, o risco para os acionistas é medido pelo seu beta de 1,8, sabendo que o investidor que queria investir em títulos de renda fixas garantidas pelo governo federal receberá 9%. Ou seja, se ele colocar em um título de renda fixa, o governo vai remunerar ele 9%. É lá a Selic, uma taxa livre de risco. É a taxa que ele vai receber. O governo está dizendo que vai pagar 9%, ele vai receber 9% em cima desses títulos de renda fixa. E o retorno médio da B3, que é o da Bovespa, nos últimos anos, que faz uma média de toda a carteira de todas as empresas que tem dentro da B3, é de 15%. Então, o meu RM, que é o meu retorno médio, é 15%. Então, primeiro vamos calcular o custo de capital de terceiros, que é justamente esse KD aqui, na parte do capital de terceiros. O KD, para achar esse KD após o imposto de renda,
ou seja, esse percentual já alavancado, porque eu estou tirando a parcela do imposto de renda, eu vou pegar o CAD antes do imposto de renda, que é justamente que ele me fala, olha, o custo da dívida é 16%. Quando eu peguei o dinheiro emprestado, o banco me cobrou 16%. Então, 16% é o meu CAD antes do imposto de renda. Eu vou multiplicar isso por 1 menos o imposto de renda que ele me falou que é 30%. Então, 16% vezes 0,70, que é 1 menos 0,30, eu vou encontrar, então, o CAD após o imposto de renda de 11,20%. Ou seja, observe que o custo da dívida diminuiu justamente pela alavancagem financeira do imposto de renda. Porque lá na DRE eu vou descontar, ou melhor, a base de cálculo vai diminuir na hora de aplicar o imposto de renda. Por isso, é considerado que é uma empresa alavancada, porque tem capital de terceiros. Agora, para calcular o custo do capital próprio, aqui ele me deu as informações que me leva a identificar que ele está utilizando o modelo CAPM, que é o modelo de precificação dos ativos. Então, observe bem, olha, quando ele fala, olha, o meu endividamento é 40%, a gente veio aqui e viu, olha, capital de terceiro 40%. Se a soma do capital de terceiro mais o capital próprio é 100%, isso me indica que a participação do capital próprio na empresa como um todo é 60%, ou seja, do total de capital que a empresa tem, 40% é representado por capital de terceiro e 60% é representado por capital próprio. Então, aqui a gente observa que para calcular esse 60%, ele está utilizando o modelo de precificação dos ativos, onde ele pega a taxa livre de risco, que é a Selic, vezes o beta, que é a sensibilidade do risco em relação ao mercado, o RM, que é o retorno de todas as carteiras do Ibovespa dos últimos anos, menos a taxa livre de risco, que eu tenho justamente o meu prêmio de risco. Então, substituindo, a taxa livre de risco, ele me falou, olha, quem investir lá nos títulos de renda fixa, o governo vai remunerar com 9%. Então, 9% é a minha taxa livre de risco, mais o beta. Ele falou, o meu beta, a minha sensibilidade ao risco é medido por um beta de 1,8. Vezes a taxa de retorno no mercado, ele informou, olha, o retorno médio da carteira nos últimos anos é 15%. Então, o meu RM, 15%. Vou tirar a minha taxa livre de risco, que eu já sei que é 9%, então eu encontro um prêmio de risco de 6%. Multiplico isso pelo beta, somo a taxa livre de risco, vou achar então um CAE, um custo de capital de terceiro de 19,80%. Então agora eu sei que, olha, o custo de capital de terceiro da empresa é 11,20. O custo para manter o capital próprio dentro da empresa, o retorno médio, o mínimo exigido pelos acionistas no capital próprio é 19,8%. Só que, se eu tenho 40% de capital de terceiro e 60% de capital próprio, eu tenho que ver uma média, porque eu tenho que ponderar por essa participação que cada um tem. Então, ora, o capital próprio, nós achamos, eu poderia também, gente, ter achado pelo modelo de precificação dos dividendos, né? Pelo modelo de desconto dos dividendos. Mas nesse modelo aqui, nesse caso, ele me deu pelo modelo de precificação dos ativos, não pelo desconto lá dos dividendos. Mas poderia também achá-lo pelo método dos dividendos. Então, nós achamos que o nosso CAE é 19,8. Só que ele é 19,8 de um total de 100%, ele só representa 60%. Então, eu tenho que ponderar essa taxa aos 60% que esse capital próprio participa do capital total da empresa. Então, por isso eu vou multiplicar esse CAE pela ponderação, pela participação dele no capital da empresa. Então, 60% dividido por 100, eu vou achar 0,6. Então, eu vou multiplicar 19,8, que é o capital próprio, vezes o quanto que ele participa do todo, vou achar, então, 11,88. Então, a média, aí, pela ponderação do qual ele participa, o custo de capital próprio é 11,8.
Só que eu vou somar isso ao meu capital de terceiro, que eu já achei que é 11,20, vezes, não vou precisar utilizar a fórmula, por quê? Porque eu já fiz aqui, né? Se eu não tivesse feito aqui, eu poderia calcular aqui também, ó, 16% vezes 1 menos 0,30, aí eu iria achar os 11,20 e vou multiplicar pela participação do capital de terceiro. Ele falou que endividamento é 40%. Então, do 100% de capital que a empresa tem, 40% é de capital de terceiro. Então, eu vou ponderar isso ao custo de capital que eu achei de 11,20. Multiplicando, eu vou achar, então, que pela ponderação, o custo de capital de terceiro representa 4,48%. Então, em média, considerando o custo de capital vezes a sua participação no todo, eu tenho um WACC, um custo médio ponderado de 16,36. Observe que ele é uma média, ó. O custo de capital de terceiro é 11,20, custo de capital próprio 19,8. Então, o WACC, que é justamente a média entre esses capitais, dá 16,36%. Então, esse é o custo médio exigido pelos acionistas. Esse é o custo que eu vou utilizar na hora de trazer todos os fluxos de caixa futuro à data presente. Ok? E um outro modelo é justamente o modelo que a gente vai utilizar de precificação, o modelo de desconto dos dividendos, que suponha que a GSP, uma empresa de serviço de utilidade pública, tenha pago dividendos de R$ 4,00 por ação. Então, ela pagou, ou seja, hoje, R$ 4,00 de dividendos. O preço da ação é R$ 60,00. Então, P0, preço da ação, R$ 60,00. Você estima que o dividendo cresça a uma taxa constante indefinitivamente de 6%. Então, 0,06. 6 dividido por 100, 0,06. Então, 4 dividido por 60 mais 0,6, eu vou achar um custo de capital próprio pelo modelo de dividendos, pelo modelo de crescimento constante de dividendos, de 12,67. Eu poderia também utilizar lá no WACC, aqui no CAE, esses 12,67, se a gente fosse continuar fazendo o cálculo, né? E depois se eu tivesse também o custo de capital de terceiros, que é o KD, ok? Espero que tenham gostado, um abraço e tchau, tchau.